vem sendo veiculado, afirmamos que não estamos aqui numa tentativa de combater estas ideias, mas sim na intenção de evitar distorções, causadas pela pressa e por interesses diversos. Já praticamos por um tempo a lei da atração, de acordo com a literatura recente, e obtivemos bons resultados, mas não na integralidade. Ao nos questionarmos internamente e fazermos uma pesquisa no campo do autoconhecimento, constatamos que a lei da atração funciona bem, até o ponto que não interfira no aprendizado espiritual do ser que está encarnado. Afirmamos isso, pois temos praticado a psicoterapia reencarnacionista, vide www.portalab.org, onde, através da observação e análise de muitas regressões a vidas passadas, notamos que as pessoas justamente não são felizes por terem cometido atos desarmônicos no pretérito, e ainda não terem transformado os sentimentos e pensamentos que provocam a desarmonia. É preciso, portanto, para a lei de atração funcionar de forma mais plena, modificar antigas tendências negativas, repetição de velhos padrões, e trazer uma nova significação para a própria vida. Em outras palavras, apenas utilizando-se a lei da atração como um programa fechado de ideias e procedimentos, não é possível atingir cirurgicamente as causas internas de desarmonia. É preciso, antes, fazer esta viagem para dentro com forte disposição de mudança, até porque repetindo-se os velhos padrões inadequados não se estará sendo sincero o suficiente para realizar com qualidade a lei da atração. Saudações a todos. Artigo 7. Reencarnação e ciência. Alguns aspectos. Escrito em 16 de junho de 2009. A comprovação científica para a reencarnação é, de certa forma, tão difícil quanto a comprovação da vida após a morte física. Até o momento, não é possível atender a todos os postulados científicos, num sentido restrito. Contudo, será que o método cartesiano, mecanicista se aplica de forma bem ajustada a experimentações psíquicas ou espirituais? Tranquilamente, é possível afirmar que não. O método científico tem suas limitações para alguns campos do conhecimento. Por exemplo, ainda não há equipamentos aceitos pela ciência tradicional para mensuração das chamadas bioenergias empregadas em diversas atividades de cura espiritual, embora alguns esforços envidados por pesquisadores pioneiros. O preconceito da ciência instituída é forte obstáculo para o estudo sistemático de tudo aquilo que foge aos padrões materialistas, mas este preconceito ainda tem grande força na maioria dos países. No entanto, já é possível notar cientistas com nova mentalidade, que compreendem o universo de maneira mais ampla e integrada, deixando em segundo plano a velha visão estritamente mecanicista do mundo. Assim, a questão da reencarnação vem ganhando relevância no meio acadêmico e, aos poucos, está deixando o status de crença religiosa ou mística, passando a ser uma hipótese científica digna de ser pesquisada. O seguir, serão apresentados brevemente alguns estudos relevantes sobre este tema, embora sejam apenas uma limitada amostra do que já foi feito neste sentido. Em 1966, Stevenson, da Universidade de Virgínia Barr.U.A., publicou o estudo 20 casos sugestivos de reencarnação, que foi realizado através de investigação exaustiva e metódica de ocorrências naturais de reencarnação, recordações espontâneas, em diversos países. Após ter investigado pessoalmente cerca de 1/3 dos 600 casos catalogados, à época, Stevenson resolveu publicar uma amostra de 20 casos dos mais variados tipos, desde os que estavam muito bem embasados e documentados, até os casos com menor grau de sustentabilidade. No ano de 1970, o trabalho de Müller, diplomado como doutor em Ciências Técnicas em Zurique, Suíça, veio a lume com o título Reencarnação baseada em fatos. Nesta obra, o autor discutiu intensivamente os casos de reencarnação registrados na literatura da época,
conjuntamente com cerca de 700 casos que foram objeto de seu estudo particular. O Dr. Muller investigou as memórias de crianças, memórias de adultos, estudos experimentais, baseados principalmente em hipnose, sensitivos e místicos, evidências a partir do espiritismo moderno, e o que chamou de provas conjuntas. Ao final do seu livro, o autor afirma, fazendo um balanço geral das diversas classificações apresentadas, verificamos a existência de 6 grupos principais e mais de 25 subgrupos. A maioria dos incidentes é de caráter espontâneo, todavia, dispomos de vários métodos de pesquisa, como a regressão da memória, a investigação através de médiums e os experimentos realizados pelos próprios sensitivos. Os relatos demonstram enorme diversidade, entretanto, são todos interligados e formam, na verdade, um sistema coerente, uma rede de evidências. Podemos, em princípio, afirmar que todos já viveram na Terra anteriormente, e que a memória de uma ou mais vidas prévias está oculta na estrutura psíquica do subconsciente. Em 1979, o Dr. Banerjee, da Universidade de Jaipur, Índia, apresentou ao grande público aspectos de seus estudos que perduravam por mais de 25 anos, acumulando mais de 1.100 casos investigados de reencarnação, em todo o mundo. A sua pesquisa, bem como a dos estudiosos citados acima, foram baseadas em rigorosos métodos, e não consideraram a reencarnação como hipótese única para explicação dos casos, mas também a possibilidade de fraude, percepção extrasensorial etc. O Dr. Banerjee concluiu que a personalidade humana é composta por aspectos físicos e psíquicos, acrescentando que a parte física é destruída com a morte da pessoa, mas a psíquica, de algum modo sobrevive, podendo se expressar na forma de lembranças de uma ou várias vidas passadas. Ele ainda declara, ao final do prefácio do livro, que tem a convicção de que vivemos anteriormente e de que tornaremos a viver no futuro. Já a doutora Ellen Bash, psicóloga norte-americana citada por Silva, utilizou a hipnose clássica para encontrar alguma prova que confirmasse memórias de vidas passadas. Sua pesquisa teve 2 etapas, onde, na primeira, teve 800 sujeitos, 28% de mulheres, e na segunda, tinha 300 sujeitos, 55% de mulheres. No primeiro grupo, constatou-se que em vida passada, a proporção entre o sexo masculino e feminino declarados, sob transe, foi de 50,3% de homens e 49,7% de mulheres. No segundo grupo, a proporção encontrada em vida anterior, também sob transe, foi de 50,9% de homens e 49,1% de mulheres. Estes resultados são os que a doutora Ambashi considera como a prova objetiva mais robusta de que os sujeitos realmente regrediram a vidas passadas, já que a divisão de indivíduos entre os sexos masculino e feminino acompanhou o fato biológico da espécie humana, que apresenta normalmente porcentagens semelhantes para ambos. Mais recentemente, o pesquisador Jim B. Tucker, da Universidade de Virginia Barr.U.A., tem realizado investigações sérias sobre reencarnação, através da memória espontânea de crianças, seguindo os passos do Dr. Ian Stevenson. Alguns vídeos sobre o trabalho de Jim B. Tucker podem ser encontrados facilmente no www.youtube.com. Além das pesquisas mencionadas, muitos outros pesquisadores estudaram seriamente a questão da reencarnação, através de métodos variados. De posse da já vasta literatura sobre o assunto, é possível afirmar que há evidências suficientes para compreender que a reencarnação é um fenômeno natural. No entanto, prefiro finalizar este artigo com a opinião de Goswami, professor titular da Universidade de Oregon Barr.U.A., Ph.D. em Física Quântica, respondendo a seguinte pergunta: as ideias de reencarnação e de sobrevivência à morte são científicas? E ele respondeu, décadas atrás,
a resposta teria sido um sonoro não, mas, hoje, não é bem assim. Um dos principais motivos é a existência de bons dados. Referi-me antes a dados relativos a memórias reencarnatórias espontâneas. Muitos desses dados, com alguns de seus aspectos já estudados, tratam de crianças que se recordam de vidas passadas. Foram obtidos muitos outros dados nas chamadas regressões a vidas passadas, sob hipnose, trauma, drogas ou técnicas especiais. As pessoas parecem recordar incidentes de outras vidas. E muitas das lembranças trazidas à tona foram corroboradas. Em muitos dos casos, a possibilidade de fraude foi eliminada. Artigo 8. Animismo e mediunidade. Escrito em 08 de dezembro de 2009. 1. Considerações gerais. Inicialmente, gostaria de comentar o próprio título deste artigo: Animismo e Mediunidade. Pus, propositadamente, o termo animismo em primeiro lugar, porque sem o fator anímico não há mediunidade. Mas, para esclarecer melhor, é importante conceituar ambos os termos. Quanto ao animismo, utilizando-me de uma definição clássica, e a teoria filosófica que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais, ou seja, é a alma do próprio indivíduo que origina os fenômenos que se materializam. Alma é um termo que deriva do latim anima, que, por sua vez, refere-se ao princípio que dá movimento ao que é vivo, o que é animado ou o que faz mover. Sobre mediunidade, no livro dos médiuns consta que a palavra médium vem do latim, medium, significando meio ou intermediário, ou seja, médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os dois planos da vida, isto é, entre os espíritos e os homens. Conforme Gerard Aminey, mediunidade é a faculdade dos médiuns ou sensitivos de serem meio aos fenômenos paranormais. De acordo com ele, Palhano Jr., mediunidade é a faculdade que tem as pessoas, médiuns, em maior ou menor grau, de receber comunicações ou perceber os espíritos ou o mundo espiritual. Portanto, em linhas gerais, animismo é o conjunto de manifestações que vêm da alma do indivíduo. Em outras palavras, são os fenômenos provocados pelo próprio psiquismo da pessoa, sem a participação de qualquer outra entidade ou consciência externa. Assim, por exemplo, alguém que esteja emocionalmente alterado por forte estresse, pode, de repente, ter uma reação muito agressiva, devido a um afloramento de uma característica de sua personalidade. Ou seja, isto constituiu-se, pelo menos em tese, numa exclusiva ação anímica. Um outro exemplo de animismo é o caso de alguém que escreve algo sem a participação de nenhum desencarnado ou qualquer consciência externa, usando somente os atributos de sua psique. Psique é a palavra grega que significa alma. Assim, o que este indivíduo grafou, provém de sua própria alma e, por isso, é um processo puramente anímico, ao menos em teoria. Quanto à mediunidade, um exemplo típico de atividade mediúnica é a psicografia, que ocorre quando o médium é utilizado por outra consciência, que expressa suas ideias pelas mãos do sensitivo, através da escrita. Citando também o exemplo da psicofonia, chamada por alguns de incorporação, nela a entidade comunicante utiliza o encarnado como intermediário, para expressar seus pensamentos através da fala. Bom, voltando ao que eu dizia no primeiro parágrafo, o termo animismo vem à frente do termo mediunidade no título do presente artigo, porque, na realidade, qualquer mecanismo mediúnico só ocorre através do aparato biopsíquico do médium. E neste aparato inclui-se certamente a psique do médium, ou seja, uma consciência comunicante externa só se manifesta através do sensitivo, ao sintonizar-se com a alma deste, isto é, por meio das potencialidades anímicas do médium. Portanto, não há mediunidade sem algum grau de animismo, mesmo nos chamados médiuns inconscientes, aqueles que perdem a lucidez durante o processo mediúnico. Por outro lado, questiono também se é um animismo puro.
Alguém que escreve algo, mesmo obras científicas, materializa os conhecimentos apenas através de sua mente. Quem garante que uma parte do que o cientista escreveu não teve, ao menos, uma influência de algum ser incorpóreo, pela via intuitiva? Quantos escritores, alguns cientistas e outros não, revelam que suas ideias que surgiram através de inspirações súbitas, sonhos, ou fatores, acontecimentos aparentemente ao acaso? Para quem já tem um mínimo de sensibilidade desenvolvida, não é difícil concluir que há uma inter-relação bastante intensa entre o mundo material e o chamado mundo espiritual. A comunicação entre diferentes dimensões é constante, embora muitas vezes sutil. Portanto, afirmo que, assim como não há mediunidade sem animismo, não há animismo sem mediunidade. Desta forma, passo a discorrer sobre como se mesclam o animismo e a mediunidade, detalhando alguns aspectos da inter-relação entre ambos. Não tenciono, aqui, fazer um estudo muito aprofundado, mas apenas trazer alguns esclarecimentos a quem não pôde investigar a questão um pouco mais detidamente. 1.1 A influência do consciente do médium. Tudo o que o médium, ou sensitivo, leu, estudou, vivenciou dentro da sua estrutura familiar e, além disso, o ambiente cultural onde se desenvolveu como ser humano, influencia na sua atividade mediúnica. Ou seja, tudo que está na sua mente consciente permeará sua produção mediúnica. Não há como separar o que o médium é, do que ele produz, por mais profunda que seja sua habilidade parapsíquica. É claro que, quanto maior a profundidade de um transe mediúnico, menor será a influência do consciente do sensitivo, por exemplo, no que é transmitido pela fala, psicofonia, ou no que ele expressa por meio da escrita, psicografia. Passemos, agora, a exemplificações sobre como o consciente do médium interage com sua produção mediúnica. No caso de alguém que psicografa, se este for uma pessoa culta, haverá uma tendência que os escritos que faça, sejam com uma linguagem também culta, ou, pelo menos, que seja algo claro e conciso, mesmo que a entidade comunicante não tenha boa escolaridade prévia. Numa outra situação, onde o médium tenha crescido num ambiente de forte cultura cristã, obviamente que as mensagens que surgirem através dele, tenderão a expressar conteúdos cristãos, até mesmo nas oportunidades em que estiver sob influência de consciência espiritual não ligada ao cristianismo. Por outro lado, se o sensitivo tem afeição por alguma religião oriental, e tenha lido ou estudado sobre o tema por muitos anos, mesmo que venha canalizar uma mensagem de entidade espiritual cristã, poderá dar um cunho ou formatação mais ou menos oriental à mensagem. Volto a lembrar, contudo, que a intensidade como consciente do médium interfere na comunicação mediúnica, dependerá da profundidade de sua habilidade sensitiva. Porém, como compreende-se que sempre há alguma participação da psique do médium, animismo, no fenômeno, é claro que alguma influência dele, sobre a obra, ocorrerá. 1.2 A influência do inconsciente do médium. Outra fonte de influenciação pelo psiquismo do médium, animismo, em alguma tarefa mediúnica, e através do chamado inconsciente do indivíduo. Na mente inconsciente está tudo que foi reprimido ou esquecido pela pessoa, com relação a fatos, sentimentos e pensamentos que teve na sua vida atual. Também estão em nível inconsciente as memórias de vidas passadas, as lembranças do denominado período intermissivo, intervalo de tempo vivido fora da matéria, entre encarnações diferentes, e tudo aquilo que o indivíduo experimentou fora do corpo, durante as viagens astrais, também conhecidas como experiências extrafísicas. Assim, o que está no inconsciente de um sensitivo, poderá, sem dúvida, mesclar-se aos conteúdos mediúnicos transmitidos. Um bom exemplo desta situação, é o que ocorre com um médium que recebe entidades em desequilíbrio. Este médium, supondo que numa vida anterior tenha morrido sufocado, ao dar passividade a diversos tipos de entidades perturbadas, pode,
inúmeras vezes, ter a sensação de sufocamento ao incorporar seres sofredores, pois de seu inconsciente afloram as percepções desagradáveis por este tipo de morte. Ou seja, mesmo que os espíritos carentes de ajuda, que o médium recebe, não guardem sensação de sufocamento, o sensitivo apresenta este sintoma animicamente. Neste caso, seria importante o médium tratar esta questão traumática de seu passado, em benefício próprio, e também para evitar reproduzir um animismo totalmente desnecessário, na situação mediúnica colocada. Não vou me estender aqui, em exemplos de como o inconsciente do médium pode alterar uma mensagem mediúnica, pois as possibilidades são muitas, e não fazem parte do escopo deste artigo. No entanto, é relevante assinalar que o animismo pode ser útil no processo mediúnico, se o que provém do inconsciente do sensitivo é algo construtivo. Neste caso, as forças anímicas do indivíduo se juntarão aos conteúdos emitidos pela entidade comunicante, de forma a se atingir um objetivo positivo. 1.3. A sintonia entre médium e entidade. Para ver um trabalho mediúnico de qualidade, é fundamental uma boa sintonia vibratória entre o sensitivo e a entidade comunicante. É claro que, ao longo da vida do médium, este passa por flutuações no seu estado emocional, o que interfere numa boa sintonia com os guias espirituais. Ou seja, os fatores anímicos afetam a conexão com entidades que desejam comunicar-se. Assim, a falta de uma certa constância do sensitivo pode alterar um tanto o conteúdo das mensagens passadas por uma mesma entidade, ao longo do tempo. Nos períodos de conexão mais frágil com o mentor, o ideal é não trabalhar mediunicamente, buscando, antes, o reequilíbrio. Porém, este problema pode ser minimizado, caso o médium tenha conteúdos anímicos de qualidade, o que poderá permear o seu trabalho mediúnico, de uma forma construtiva. Por outro lado, é comum o sensitivo ter ligações espirituais com mais de uma entidade, que possuem tarefas de transmissão mediúnica. Assim, as flutuações de estado psíquico-emocional do médium, de certa forma poderão ser úteis, já que este, apresentando períodos com padrões variados, propiciará a oportunidade à comunicação de entidades com vibrações diferenciadas, conforme a maior afinidade do momento. Neste contexto, é importante ressaltar que cada instrutor espiritual tem a sua função e utilidade, na diversidade da vida. É relevante salientar, também, que o desenvolvimento mediúnico de alguém passa pela questão do seu crescimento como ser humano, em busca de um equilíbrio maior. Isso ocorre concomitantemente ao aumento de afinidade pelas entidades, com quem possui tarefas mediúnicas pré-programadas. Portanto, o desenvolvimento mediúnico deve ocorrer junto com a evolução anímica, sendo ambas questões promotoras de uma boa sintonia com os espíritos comunicantes. Assim, um médium que estude bastante, que não tenha preconceitos e que busque constante autoconhecimento, provavelmente não será somente um instrumento útil para as entidades, mas também um bom cooperador nos trabalhos mediúnicos. 2. A obra mediúnico-literária. Aqui, chegamos num ponto de questionamento sobre como avaliar a obra mediúnica de um sensitivo. Em face das diversas variáveis que interferem nas habilidades anímico-mediúnicas de alguém, como compreender uma determinada obra mediúnica. O seguir, tentamos responder a esta questão, que não raras vezes é levantada por leitores mais críticos. Estes têm razão em manter um olhar aguçado sobre a literatura mediúnica, pois tendo atingido um grau de maturidade maior, ou por serem naturalmente mais desconfiados, exigem mais elementos que facilitem uma maior clareza sobre esta atividade humana, que não está livre de equívocos e embustes. 2.1 Como ler uma obra mediúnica. Basicamente, pode-se afirmar que a leitura de um livro, seja mediúnico ou não, sempre deve ser feita sob o crivo da razão. Não haveria lógica em se aceitar o que está escrito, simplesmente porque foi publicado.
Portanto, um processo de filtragem é fundamental, para que o leitor assimile criticamente o que pode lhe ser útil de alguma forma. É claro que o filtro que o leitor utilizará é algo totalmente pessoal, e o que considerará bom para si, para outros será uma nulidade. Usei o termo filtragem, porque fornece uma imagem bem apropriada para esta questão. Considero que, por mais que não reconheçamos a importância de uma obra específica, ao fazermos uma avaliação criteriosa, aproveita-se alguma coisa. Ou seja, não será fácil acessar o conteúdo de um livro e concluir simplesmente que ele seja desprezível, eliminando-o por inteiro. Assim, se fizermos uma filtragem conscienciosa, sempre obteremos algo de valor. 2.2 O valor de uma obra mediúnica. Algo primordial na avaliação de um livro mediúnico é compreender que ele vale muito mais pelo seu conteúdo do que por quem o assina. Há trabalhos mediúnicos em que o autor espiritual prefere o anonimato, mas o conteúdo fala por si, demonstrando evidentemente o seu valor. Por outro lado, sob a ótica de um espiritualismo universalista, que preferimos, algumas características de uma boa obra mediúnica são: conteúdo que estimule as pessoas a expandirem horizontes e consciências, ideias que reduzam preconceitos, pensamentos que explicitem o lado contraprodutivo das ortodoxias, e argumentos que elevem a novos aprendizados, evitando-se apegos e induzindo harmonia. Nesse contexto, compreendamos que um trabalho mediúnico poderá ter um valor respeitável, tanto com uma dose pequena ou grande de animismo. Para que isso ocorra, basta que o animismo seja de boa qualidade, e, obviamente, que a entidade espiritual comunicante seja uma consciência harmônica. 2.3 A evolução da obra mediúnica de um médium. Caso observemos detidamente a evolução da obra mediúnica de um médium, notaremos que ao longo do tempo os conteúdos dos livros, mesmo que assinados por um mesmo autor espiritual, podem apresentar modificações de estilo e conteúdo, em maior ou menor grau. Em parte pode-se acreditar a isso, flutuações de interferência anímica do sensitivo, no período de sua produção mediúnica. Outro fator relevante, inerente ao médium, é o enriquecimento porque passa após realizar estudos de diversos tipos. Isto pode influenciar a sua obra positivamente, conforme adquira novos conhecimentos, que o auxiliam num processo de expansão da consciência. No entanto, embora menos sujeito à alteração de estado vibratório, o autor espiritual, por si mesmo, pode ter sido causador de alguma mudança de estilo e conteúdo das obras, talvez atendendo a necessidades, objetivos que escapam à nossa compreensão imediata. Por exemplo, pode ter a intenção de atingir um público diferenciado no plano terreno. É claro que, ao longo do tempo, evoluem tanto o médium como a própria entidade comunicante, o que se reflete na qualidade dos livros produzidos. Inclusive, é importante ressaltar que, de acordo com a passagem do tempo, há uma tendência a melhorar a conexão, sintonia entre o sensitivo e o seu companheiro sutil de trabalho. Portanto, se olharmos para a produção mediúnica de alguém, principalmente se há mais de um autor espiritual envolvido, perceberemos com facilidade obras de conteúdo variado. E por que isso ocorre? Basicamente, porque o público leitor também é bastante diverso. Muitas são as necessidades de esclarecimento e há inúmeros tipos de fome espiritual. Artigo 9. Dogmatismos. Escrito em 16 de fevereiro de 2011. Para falar sobre dogmatismo, inicialmente é preciso compreender a palavra dogma. Segundo definição de dicionário, o termo vem do grego dogma, e significa um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa, e, por extensão, de qualquer doutrina ou sistema, e dois na Igreja Católica Apostólica Romana. É ponto de doutrina definido como expressão legítima e necessária de sua fé. A partir das definições apresentadas, observemos o que há em dicionários sobre dogmatismo.
Doutrina que afirma a existência de verdades certas e que se podem provar indiscutíveis. 2. Adesão irrestrita a princípios aceitos como indiscutíveis. E 3. Atitude sistemática de afirmação ou negação. Com o panorama fornecido pelas conceituações acima, pretendamos discutir vários aspectos de dogmatismo que permeiam a nossa sociedade, demonstrando que uma postura dogmática é mais prejudicial do que benéfica. Bem, o título do presente artigo está no plural, porque há vários tipos de pensamento, ação dogmáticos. O primeiro tipo que vamos abordar é o dogmatismo religioso. Por exemplo, vamos citar 2 dogmas do catolicismo: a Santíssima Trindade, doutrina que professa Deus único em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a ressurreição de Jesus, após a sua morte, ressuscitou ao 3º dia. No entanto, a postura dogmática não está fundamentalmente apenas no meio católico. Outros agrupamentos religiosos têm como forte característica o dogmatismo. E isto, ao longo de séculos, tem levado a disputas ideológicas, que, não raras vezes, culminaram em conflitos e até em guerras. Na época das Cruzadas, morreram em torno de 9 milhões de pessoas, nas contendas entre cristãos e muçulmanos. Em 1572, na chamada Noite de São Bartolomeu, cerca de 70 mil protestantes, ou suspeitos de serem protestantes, foram mortos por católicos. Antes da ascensão dos nazistas ao poder havia 503 mil judeus na Alemanha, e, após a Segunda Guerra Mundial, em 1950, restaram apenas 15 mil. Portanto, se considerarmos esta pequena amostra de fatos históricos, é fácil compreender por que o dogmatismo no campo religioso é tão negativo, muito embora a religião, frequentemente, esteja fortemente relacionada a questões políticas de poder, sendo comumente utilizada como pretexto para conflitos. Nos dias de hoje, posturas dogmáticas permanecem em grande parte dos agrupamentos da fé, de diversas origens, contudo nem sempre de forma ostensiva. Agora, vejamos o que ocorre no teoricamente campo oposto ao da religião, o mundo dos denominados céticos. Recorrendo a um dicionário enciclopédico, cético é aquele que não crê, que duvida de tudo, descrente, desconfiado, partidário do ceticismo, disse de certos filósofos cujo dogma era duvidar de tudo. São muito interessantes estas definições, sobretudo a última, que reforça o nosso entendimento de que um cético típico é uma pessoa dogmática. Ou seja, temos um dogmatismo ceticista. Isso mesmo. Um religioso ortodoxo, tanto quanto um verdadeiro cético, são, ambos, partidários do dogmatismo. O que os diferencia é a direção do dogmatismo praticado. Um crê nos dogmas religiosos, e o outro crê no dogma de duvidar sistematicamente. Ambos estão distantes do legítimo espírito científico, que cria hipóteses e as testa através de experimentos controlados, plausíveis de repetição, de modo a obter conclusões úteis e isentas de paixão. Então, chegamos à questão do meio científico. Mas, ele não está livre de dogmas e de posturas tendenciosas, que se traduzem num dogmatismo científico. E existem muitos exemplos disso que, inclusive, são históricos. Lembremos de Thomas Alva Edison que, no final do século XIX, inventou a lâmpada elétrica. Na sua época, muitos cientistas entendiam que a luz elétrica era uma ideia absurda. Edison também criou o fonógrafo. E este aparelho incomodou a certeza dogmática de um doutor da Academia de Ciências da França, que, ao assistir o físico do Moncel apresentar o fonógrafo de Edison, bradou: miserável! Nós não seremos ludibriados por um ventríloco. O hoje reverenciado Louis Pasteur, no seu tempo, foi execrado por seus colegas da Academia Francesa de Medicina, quando defendeu a hipótese de que micróbios, invisíveis a olho nu,
Eram os verdadeiros promotores das infecções. O mesmo Pasteur, quando atribuiu a fermentação a micro-organismos, provocou a seguinte reação do renomado químico Justus von Liebig: isso é o mesmo que dizer que a torrente do Reno é causada pelas rodas dos moinhos. Quando os primeiros trens a vapor estavam em desenvolvimento, havia uma forte preocupação dos homens de ciência da época, de que a velocidade de 50 km por hora iria sufocar os passageiros. Quanto a Santos Dumont, muitos dos seus contemporâneos achavam ser impossível que um veículo mais pesado que o ar voasse. Neste caso específico, é bem interessante que o dogmatismo impediu que alguns desses cientistas lembrassem que as aves são mais pesadas que o ar, mas simplesmente voam. E com o voo do 14 bis, o dogma científico de que o mais pesado que o ar não sairia do chão, caiu por terra. Nos dias de hoje, embora algumas pessoas creiam que o meio científico já está menos dogmático, temos casos flagrantes de um posicionamento ceticista dogmático. Para citar um, sem entrar no mérito da pesquisa em tela, vejamos o que diz Joachim Krueger, da Universidade Brown, à revista britânica New Scientist, sobre o trabalho de 8 anos de Daryl Bain, Universidade Cornell, acerca da capacidade humana de prever o futuro. Minha opinião pessoal é que isto é ridículo e não pode ser verdade. Verificar a metodologia e o planejamento do experimento é a primeira linha de ataque. Mas, francamente, eu não consegui achar nenhum problema. Tudo parece estar na mais perfeita ordem. O trabalho de Daryl Bain foi publicado pelo Journal of Personality and Social Psychology. Como entendo que este artigo já está um pouco longo, pretendo dar-lhe um fechamento a partir deste ponto. Assim, assinalo que os dogmatismos são de muitos tipos. Embora eu tenha salientado mais detidamente o dogmatismo religioso, o ceticista e o científico, é evidente que a postura dogmática é uma característica profundamente humana. Uns a possuem em maior grau e outros em nível mais moderado. Na realidade, o dogmatismo é fruto do apego por ensinamentos, hábitos, culturas e outros aspectos preexistentes. Isto se reflete na política, na educação, na mídia, enfim, no dia a dia das pessoas. Raros indivíduos têm uma flexibilidade mental suficiente para aquilo que é diferente ou inovador. Nós, de uma forma geral, nos aferramos a ideias e formas de viver, pois o que já é conhecido é mais cômodo. Apenas ensaiamos os primeiros passos de aceitação por uma vida de mudança. E quando exercitamos um pouco de dinamismo na forma de ver as coisas, ou para enxergar outras faces das chamadas realidade ou verdade, logo voltamos ao velho dogmatismo. Não quero dizer que devamos mudar sistematicamente, pois isso seria sair de um extremo para o outro, da rigidez do dogma, para a volatilidade da mutação constante. Compreendendo que os extremos não são saudáveis, é fácil supor que é preciso expandir a consciência, assumindo uma mente mais flexível, num nível e ritmo autossustentáveis e harmônicos. Creio que, dessa forma, todos temos a ganhar, evitando os erros do passado. No entanto, como ser flexível num patamar saudável e equilibrado? Bem, este patamar é algo individual, mas quanto mais se adia um trabalho de autoconhecimento, fonte inequívoca de expansão consciencial, mais estagnado se fica, ou seja, o dogmatismo tende a continuar. Artigo 10. Profecias catastróficas, breve histórico e causas principais. Escrito em 06 de abril de 2011. Para discorrer sobre esse tema, é importante inicialmente apresentar duas definições fundamentais. A primeira explica o que é profecia, do grego propeteia, pelo latim propetia, predição do futuro feita por um profeta, oráculo, vaticínio, presságio. O segundo esclarece o que é premonição, do latim praemonitione, sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer, pressentimento. Ambas palavras, profecia e premonição, estão relacionadas ao foco desse artigo,
que não investigará sobre os mecanismos pelos quais o fenômeno se dá. Entendendo que profecias, premonições ocorrem, com maior ou menor grau de precisão, discutiremos principalmente sobre aspectos culturais e psicológicos vinculados ao tema, de forma a alertar quanto ao catastrofismo, pessimismo de certos vaticínios, que, não raras vezes, têm origem no próprio psiquismo do indivíduo que faz predições, ou naqueles que as interpretam. Não estamos duvidando do fenômeno, que existe e tem sido estudado por muitas pessoas com sólida formação, mas sim, nos ateremos às distorções que envolvem o assunto. A questão de profetizar é antiga. Podemos facilmente lembrar o Velho Testamento da Bíblia, cheios de apontamentos sobre o futuro, dentro do judaísmo. No entanto, se tem notícia do fenômeno entre povos mais antigos, podendo ocorrer, com boa probabilidade, desde culturas primitivas. Mas, voltando à tradição profética judaica, não é difícil perceber que ela flui até o Apocalipse de João, já no início do cristianismo. Analisando-se o contexto cultural do judaísmo, desde épocas mais remotas, constata-se que vivenciaram muito a luta pela sobrevivência, guerras por motivos diversos, perseguição e escravidão. Desta forma, o uso de suas capacidades psíquicas, para uma visão de futuro, é claro que está permeada por ansiedades e angústias. Assim, tanto os conteúdos premonitórios em si, quanto as interpretações dadas às predições, apresentam-se com fortes traços de dor e tragédia. E este cenário geral passou para o cristianismo nascente, pois os cristãos também viveram por muito tempo em situação de opressão e contendas. Neste sentido, o Apocalipse é um marco, que une o passado do judaísmo com o mundo da cristandade. E hoje, podemos afirmar que a civilização ocidental, de uma forma geral, é herdeira do Apocalipse. Somos descendentes de pensamentos de fim do mundo, de crenças em mudanças bruscas tanto quanto violentas, e de desejos de punição aos maus e recompensa aos virtuosos. Assim, desde os primeiros tempos do cristianismo, é possível ter acesso a profecias e interpretações com teor trágico. Vejamos, a seguir, alguns exemplos. Por volta do ano 90 d.C., São Clemente I previu que o fim do mundo era iminente. O bispo Hilário de Poitiers declarou que em 365 d.C. o mundo acabaria. Um pouco antes do ano 1000 d.C., parte da cristandade preparou-se para o fim do mundo através de diversas penitências. Na mesma época, muitos deixaram de trabalhar, não se começava nenhuma obra, e os mais ricos tentavam gozar a vida ao máximo, pois em pouco tempo tudo deixaria de existir. Então, alguns disseram que tudo o que estava predito, deveria ocorrer a partir da morte de Jesus, e, portanto, que se esperasse até 1033 d.C., porém nada acontecendo nesta nova data. Pouco tempo depois, Joaquim de Fiore, abade e filósofo místico italiano, previu o fim do mundo para 1260 d.C. no século XIV. A peste bubônica, também chamada peste negra, dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Causou desordem tão intensa, que muitos acreditavam que era o fim do mundo, propalado por inúmeros pregadores daquele período difícil. Já Michel de Nostredame, o Nostradamus, ficou famoso por suas habilidades premonitórias registradas no século XVI. Ainda há pouco, no final do século XX, muitos estudiosos conceberam interpretações radicais para suas centúrias, obra poética de caráter profético, assinalando variadas desgraças sobre a atual civilização. Mais uma vez, as expectativas de mudanças radicais e abruptas, sobre a face do planeta, foram frustradas. E por quê? Bem, a frustração de profecias trágicas tem várias motivações, que, em algumas oportunidades, estão correlacionadas entre si. Imaginemos, de início, como se sente alguém que tem visões em sequência, não raras vezes de uma época bem distante no futuro. Assim,
Imagens de máquinas com tecnologia avançada e incompreensível, já os deixarão atordoado. E muito mais ficará, se as cenas são de conflitos e guerras. Portanto, ao vislumbrar acontecimentos dolorosos do porvir, facilmente poderá interpretar que é o fim do mundo. No entanto, o paranormal pode estar vendo cenas com espaçamento de muitos anos entre si, e ainda em países diferentes. Ou seja, não é o final dos tempos. Por outro lado, compreendamos que o futuro é uma espécie de rede de possibilidades. Nem tudo o que se vislumbra, de fato acontecerá. Além do que foi comentado neste parágrafo, relembramos o contexto cultural e psicológico onde está inserido o vidente. Se a cultura onde este se desenvolveu favorecer o entendimento de que a solução para os problemas é sempre por meio da força, é bem provável que ele interprete o que viu ou pressentiu, com matizes mais fortes de violência. E no caso da civilização ocidental, herdeira do Apocalipse, já há uma expectativa inconsciente por um fim do mundo. Daí, não fica difícil entender por que pessoas com graus variados de paranormalidade quase sempre acabam por produzir previsões um tanto trágicas. E mesmo aqueles que somente se prendem à interpretação de predições, também caem neste lugar comum. Já a população no geral, considerando uma parte significativa, crê num futuro doloroso para a humanidade, pelas mesmas causas culturais e psicológicas. Aliás, dissequemos um pouco mais as razões psíquicas para esta postura. Uma delas é a inadaptação à realidade atual, com todos os estresses e frustrações, que acabam por facilitar uma atitude mental de fuga, desejando-se uma transformação abrupta em escala planetária, que obviamente não está isenta de sofrimento. Outro aspecto ocorre com indivíduos que vivem mais próximos da linha da miséria, vivendo em subjugação econômica e com muito pouco poder de decisão. Estes naturalmente preferirão uma mudança rápida no status quo, através de eventos apocalípticos, consistindo este sentimento que carregam, num mecanismo de compensação para as suas dores no cotidiano. E na esteira de todo este processo, não podemos esquecer dos espertalhões que escrevem e falam sobre previsões bombásticas, lucrando com a credulidade popular. Neste ponto do artigo, não podemos deixar de mencionar as profecias após o ano de 2000. O grande destaque é o que se diz sobre o calendário maia e sobre o ano de 2012, que não será reproduzido aqui. Esta e outras predições, interpretações acabam por distorcer fatos científicos, amoldando-os, muitas vezes grosseiramente, para concluir que grandes catástrofes, em escala planetária, irão ocorrer em breve. Esta situação ganha força por meio dos atuais desarranjos climáticos, que são promotores de eventos com muitos mortos e desabrigados em várias partes do mundo. Mas se observarmos com atenção o histórico de desastres naturais, a seguir, não será difícil compreender que o planeta sempre teve suas convulsões climáticas e geológicas. Em 1556, houve um terremoto na China, Shanxi, matando cerca de 800 mil pessoas. Em 1730, no Japão, Hokkaido, um terremoto provocou em torno de 140 mil mortes. Em 1737, na Índia, Calcutá, um terremoto extirpou perto de 300 mil vidas. Um tsunami, em 1775, promoveu o desencarne de mais ou menos 60 mil pessoas. Em 1780, dois eventos naturais foram catastróficos. No Irã, um terremoto ceifou em torno de 200 mil vidas, enquanto no Caribe um furacão levou 22 mil pessoas à morte. Em 1815, na Indonésia, Sumbawa, o vulcão Tambora provocou 90 mil mortes. Um ciclone em 1864, na Índia, tirou a vida de 70 mil pessoas. Em 1876, no Bangladesh, um ciclone matou 200 mil pessoas. As secas do triênio 1876 a 78, na China,
promoveram o falecimento de cerca de 9 milhões de seres humanos. Em 1881, um tufão matou perto de 300 mil indivíduos na China. Em 1887, enchentes do rio Yangtze, China, eliminaram cerca de 1 milhão de pessoas. Portanto, as transformações na face do planeta eram comuns no passado, são quase corriqueiras hoje, e provavelmente continuarão a ser fato normal no futuro, seja em 2012 ou após este ano. A grande diferença entre hoje e outrora é que no passado não havia um sistema de comunicações tão eficiente e complexo. Através da TV por satélite, internet em banda larga e telefonia celular, nos comunicamos instantaneamente com qualquer parte do mundo. Assim, uma sequência negativa de eventos climáticos, com mortos e feridos, além das guerras e atentados, rapidamente é conhecida por todos. Então, fica a impressão de que o planeta está mais perturbado do que nunca, e usam isso como combustível apocalíptico. No entanto, o breve histórico de desastres naturais apresentado, cuja lista original é bem mais longa, omiti diversos fatos para evitar ser muito extensivo aqui, mas vale a pena conferir no endereço indicado ao final deste artigo, nos atesta que o planeta está em constante mutação. Finalizando, entendemos que aguardar um mundo melhor através de transformações apenas exteriores é algo ilusório. Compreendamos que a chamada separação do joio do trigo, através de desencarnes em massa, somadas a outras teorias, especulações, não é o mais importante. Fundamental é desenvolver a própria espiritualidade, através do autoconhecimento e da vivência no dia a dia com os semelhantes. Somente após atingirmos, como uma coletividade que somos, um grau mínimo de amar ao próximo como a si mesmo, é que teremos um mundo melhor. Façamos a nossa parte agora e, então, um futuro harmônico chegará mais rapidamente. Artigo 11. Princípios para um espiritualismo universalista. Escrito em 28 de abril de 2011. Introdução. Inicialmente, procuraremos definir o que é espiritualismo universalista, ainda que de uma forma genérica. O significado de espiritualismo, segundo a Enciclopédia Britânica, está associado à ideia de aceitação da noção de infinito, da imortalidade da alma, da imaterialidade do intelecto e da vontade, dentre outras nuances, que transcendem os limites da interpretação materialista vulgar. Quanto à palavra universalista, provém de universal, podendo ser definida como aquilo que se aplica à totalidade, que é válida em qualquer tempo ou lugar. Assim, juntando-se os conceitos colocados, de uma forma simplista, poderíamos dizer que espiritualismo universalista é uma modalidade que busca incluir todos os espiritualismos construídos ao longo do tempo, neste planeta, agregando o que é ajustável das diversas culturas, sabedorias na busca do divino ou do todo. No entanto, esta definição apresentada obviamente precisa ser mais desenvolvida e detalhada, de forma que o caminho espiritualista universalista para a autorrealização, harmonia seja melhor compreendido e exercitado. É o que pretendemos fazer por meio desse artigo. Antes de entrarmos nos princípios a que nos propomos no título deste texto, é relevante assinalar que cremos que, através de um espiritualismo mais universalista, se pode evitar, amenizar as contendas milenares em torno das religiões, filosofias, permitindo um caminhar mais fraternal e construtivo, até porque compreendamos que toda a criação da mente humana encarnada, jamais será exatamente como o todo. Um espiritualismo universalista bem desenvolvido e plural em sua concepção, embora seja também pálido reflexo do todo, permitirá, ao menos, alguns reflexos mais brilhantes do que a nossa humanidade tem conseguido ao longo dos séculos. Aliás, desde muito tempo já se ensaia uma visão mais universal sobre a espiritualidade, por entre as ortodoxias terrenas vigentes. É o caso das várias correntes sufis, que apresentam-se com traços mais ou menos intensos de universalismo,
conforme os contextos de época e local. Segundo boa fonte, a assinatura sufista e característica encontra-se numa literatura amplamente dispersa desde, pelo menos, o segundo milênio antes de Cristo. Um representante expressivo do sufismo, não tão distante no tempo, Ibn al-Arabi, 1165 a 1240, um árabe espanhol de Múrcia, demonstra a sua visão universalista ao dizer: sigo a religião do amor. Ora, às vezes, me chamo pastor de gazelas, ora monge cristão, ora sábio persa. Minha amada são três. E no entanto, apenas uma. Muitas coisas, que parecem três, não são mais que uma. Não lhe dei um nome algum, como se tentasse limitar alguém a cuja vista toda limitação se confunde. Nos dias atuais, há diversos agrupamentos favoráveis a um caminhar espiritualista universalista. Nós nos incluímos neste movimento, que tem ganhado força nos últimos anos, e, assim, aqui estamos para contribuir com o que consideramos princípios importantes para uma base forte de um espiritualismo universalista. Os princípios. 1. A verdade possui infinitas faces. Este princípio é fundamental para a compreensão de um espiritualismo universalista. Entendendo-se que Deus ou todos são uma realidade infinita, que a tudo inclui, como pode um ser humano ou religião instituída afirmar com certeza absoluta que detém toda a sabedoria e verdade? Como pode aquilo que é temporal e finito, dizer que sabe e assimila o infinito? Portanto, alguém que se considera espiritualista universalista não tem ou apresenta verdades absolutas. Um verdadeiro universalista sabe que muitas são as interrogações, provavelmente em número muito maior que a quantidade de alicerces de seu conhecimento. 2. Humildade. O princípio da humildade provém naturalmente do anterior. Aquele que assimilou de fato que a verdade possui infinitas faces, torna-se, consequentemente, mais humilde. Portanto, aqueles que se dizem espiritualistas universalistas, mas que no dia a dia usam largamente a ironia, o desprezo e a arrogância, ainda não compreenderam o que é espiritualismo universalista. 3. Fazer ao próximo o que gostaria de receber. Este princípio correlaciona-se estreitamente com os dois anteriores, e é igualmente fundamental numa caminhada espiritualista universalista. Aliás, é uma questão basilar para o bom convívio humano, em qualquer circunstância. Assim, se alguém se intitula ou crê ser um universalista, mas fere esta regra de ouro com frequência, seja na sua vida privada ou pública, apenas presta um desserviço à propagação de um espiritualismo universalista. 4. Autorrealização, harmonia. Realizar-se enquanto ser humano, consciência espiritual é algo inerente a qualquer pessoa, quer ela perceba ou não. E conforme alguém vai se autorrealizando na vida, naturalmente também vai adquirindo harmonia neste processo. O princípio de autorrealização, harmonia é particularmente importante no contexto do espiritualismo universalista, onde ganha aspectos mais amplos do que em caminhos de vida mais específicos. E quanto mais consciente for o universalista de seus propósitos de vida, maiores são as chances de se desenvolver bem e de encontrar plenitude. 5. O conteúdo é mais importante que a forma. O verdadeiro universalista consegue notar, com alguma facilidade, o que está por trás dos cultos exteriores das diversas religiões, percebendo o cerne, ou seja, quais os valores, significados principais que ficam encobertos pelos rituais. E é este cerne ou essência que o universalista considera realmente relevante. Em outras palavras, ele compreende que o conteúdo é mais importante que a forma. 6. Tolerância. Este princípio vem em consequência do anterior. Por enxergar que cada agrupamento religioso traz uma essência, que é parcela do todo, o universalista se torna tolerante. E quanto mais se aprofunda e exercita, tenderá a adquirir mais tolerância. Portanto, alguém que se julgue espiritualista universalista,
mas que frequentemente aponta a ignorância alheia ou vive crendo na sua própria maior sabedoria, precisa se reavaliar com urgência, pois age semelhantemente àqueles que são abertamente dogmáticos, ortodoxos. 7. Flexibilidade. O princípio da flexibilidade é desenvolvido a partir da tolerância e concomitantemente com ela. Assim, o universalista sente e pensa de forma mais flexível sobre tudo que o cerca,